Oi, gente. O meu nome é Kiki Hernani, eu sou analista de comunicação aqui na RECOS, Rede de Conhecimento Social. Oi, gente, meu nome é Lohana, eu sou assistente administrativa aqui na Recos. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre uma pesquisa. O nome da pesquisa é Injustiças Estruturais entre Jovens na Cidade de São Paulo. Esse projeto, que foi realizado em parceria junto com Juventudes Potentes e financiado pelo Instituto Aspen, entrevistou 600 jovens da zona sul e leste da cidade de São Paulo. Jovens entre 15 e 29 anos, para entender os principais desafios de acesso que esses jovens periféricos enfrentam. Então, estou aqui com a Lohana, que é uma jovem que mora numa periferia. Quer falar um pouquinho da região onde você mora? Sim, gente, eu moro na região de Poá, é a região do Alto Tietê, conhecida também como uma cidade dormitório. As pessoas geralmente elas dormem lá e trabalham no centro de São Paulo. Eu não sou tão jovem quanto a Lohana, mas eu também moro numa região periférica. Eu moro na periferia de Osasco, na divisa com Barueri. E nós estamos aqui para conversar um pouco, para falar sobre um dos desafios que mais nos atravessam, que é justamente a mobilidade. Né? Quem mora em periferias tem muito problemas de deslocamento, né? De conseguir chegar nos lugares. Né? Então nós estamos aqui junto para falar um pouco sobre essa nossa experiência, como as injustiças estruturais afetam, né, os nossos deslocamentos pela cidade. Eu vou trazer alguns dados da pesquisa. Né? 40% dos jovens que responderam à pesquisa indicaram que eles moram na região mais periférica do seu bairro. Isso significa que eles moram na parte do seu bairro mais residencial, que tem menos comércios. Então, é mais longe mesmo para ter acesso a transporte e chegar no centro. E também 60% das juventudes já se sentiram prejudicadas por passar muito tempo no transporte público, né? Isso significa que eles levam muito tempo para chegar entre os lugares, né? Para chegar no destino, aonde eles precisam chegar. E isso faz bastante com que os jovens fiquem limitados. Eles relatam durante a pesquisa que é muito ruim para estudar ou para trabalhar, e às vezes onde eles moram, a maioria das vezes, não tem outras oportunidades. Geralmente eles trabalham no comércio ou com profissões não formais, como por exemplo camelô, transista. Quando a gente fala assim, não formar, a gente está dizendo CLT, gente ou pessoas que realmente não tenham, por exemplo, a transista, que é um profissional, né, autônomo, que não Sim. tem um MEI, por um exemplo, né, que não é Essa formalizado. Então, eu vou trazer um outro dado também, que 42% dos jovens indicaram que levam mais de uma hora para chegar até o centro da cidade. Então, para eles chegarem, né, nós estamos falando da cidade de São Paulo, então para eles chegarem na região mais central, que é onde tem as melhores vagas de emprego, eles levam mais de uma hora, que é o caso da Lohana. Lohana, fala um pouquinho como que é para vocês esse negócio do deslocamento, de encontrar vagas em lugares tão longe. Então, desde sempre é muito difícil você encontrar vagas de emprego em Poá, porque é uma cidade assim muito pequena e a maioria dos empregos que nós encontramos são dessas profissões autônomas ou na região do comércio mesmo. Então, para estudar, na região que eu moro, em Poá não tem faculdade. Agora anda surgindo as faculdades EADs, mas na época que eu estudava também não tinha tanto acesso assim. E tem Mogi das Cruzes, que é uma cidade próxima, e Suzano também, que é uma cidade vizinha. Lá tem universidades, mas antes também, a de Mogi já tinha, mas a de Suzano não tinha. Ou não tinha tantas opções de curso. Então, dependendo do curso que você pretende fazer, você realmente teria que se transferir para o centro. E outro fato, né, muito importante é que algumas faculdades elas não eram tão reconhecidas. Então, quando nós vínhamos
procurar emprego no centro de São Paulo, perguntava: "Ah, onde você estudou?". E aí você fala o nome da faculdade e as pessoas falam: "Ah, eu não conheço". Isso acontece bastante. Às vezes, dependendo do local, não é tão importante, mas dependendo do local que você vai trabalhar, é muito levado em consideração a universidade que você utiliza. E é muito difícil, assim, para o jovem acordar às 6 horas da manhã, porque acordar não, né? Você já tem que estar no trem às 6 horas da manhã, porque a faculdade geralmente a aula começa às 8 horas. Isso se for de manhã. Ou, de repente, também acordar cedo, 5h30, 5 horas, para entrar no emprego 8, 8h30. E assim, contando que o trem vai estar funcionando perfeitamente, porque se estiver chovendo ou qualquer imprevisto, vai demorar e você vai se atrasar bastante. E é uma rotina, assim, muito complicada, muito cansativa, né? É exaustivo. Então você acorda cedo, eu acordava cedo, ia para a faculdade, sempre estudei de manhã, tive essa sorte. Que eu acho que à noite ainda é um pouco pior por questões de segurança. Meu pai me deixava na estação de Poá, aí eu pegava o trem, estudei, né, na São Judas Tadeu da Moca, então eu pegava o trem até a São Judas, o trem até o Brás, do Brás pegava o metrô, do metrô descia na Bresser Moca e lá pegava um ônibus para chegar na faculdade, ou ia a pé, que era uma caminhadinha também, uns 15 minutos andando bem rápido. E aí depois você sai da faculdade e vai trabalhar, porque o jovem precisa trabalhar. É uma necessidade, assim, básica, para comprar suas coisinhas, até financiar estudos mesmo. Se você quer fazer algum outro estudo fora da graduação, é muito necessário. No meu caso, eu precisava trabalhar, precisava estagiar. Aí eu saía da faculdade e ia para o estágio. E eu estagiei muito tempo na Berrini, na Zona Sul. Então, só da Moca até a Zona Sul, em um dia bem rápido, eu levava 1 hora. E aí eu ficava 6, 7 horas no estágio, saía de lá umas 7 horas, em um dia bom, se eu conseguisse chegar muito cedo, e chegava em casa 9, 9h30. Então, você não tem tempo para praticar uma atividade física, você não tem tempo para estudar, porque não basta assistir a aula da faculdade, né? A gente precisa estudar. Você não tem tempo para nada ali. E às vezes você saía mais cedo da faculdade para poder estudar alguma matéria da aula, né? Eu vivi isso durante os 5 anos da graduação. É bem difícil. A Lohana estudou durante o dia, agora eu vou falar da minha experiência de alguém que estudou durante a noite, né? Eu estudei à noite porque eu trabalhava durante o dia, eu trabalhava em horário comercial, então eu tive que estudar à noite. E como alguém, né? E eu tive que escolher o meu curso muito baseado na proximidade da faculdade da onde eu morava. Então eu não escolhi a faculdade que eu queria fazer. Eu acabei fazendo a faculdade mais próxima da minha casa. E como a Lohana é a mesma coisa. Eu falo a faculdade que eu estudei, ninguém conhece, ninguém sabe porque não é uma faculdade tão conhecida. E eu me lembro que teve uma vez, eu sempre tinha que sair mais cedo da aula para não perder o ônibus, gente, porque se eu perdesse o ônibus, o próximo era quase 1 hora esperando no ponto. E teve um dia que o professor implicou comigo, e ele falou assim: eu não vou deixar você sair da aula. E ele não deixou, eu perdi o ônibus. Eu fiquei no ponto e vendo todas as pessoas indo embora, todo mundo indo embora, todo mundo indo embora. Isso já era 11h poucas da noite. E aí a minha sorte, não sei, que uma outra escola, que ficava próxima, os alunos saíam 11 horas, eles começaram a chegar no ponto, e aí o ponto voltou a ficar cheio, porque senão eu ia ficar sozinha no ponto, né? Porque a gente que mora em bairros muito distantes do centro, a condução não é tão farta, elas demoram mais tempo, né? Tem menos oferta nas linhas. Então é muito complicado, principalmente se você precisa trabalhar e estudar. E eu me lembro que eu dormia na hora do almoço. Então eu tinha que comer rápido para dormir na hora do almoço, para poder descansar um pouco, porque era uma rotina muito pesada, porque às vezes eu tinha que dormir 2 horas da manhã, 3 horas da manhã fazendo trabalho, entregando trabalho.
Então, para a gente que é da periferia, e como a Lohana diz, a gente precisa trabalhar, porque é o trabalho que mantém a gente na faculdade, porque a gente precisa de dinheiro para pagar os xerox, para comprar as apostilas, a gente precisa de dinheiro para pagar a passagem para chegar até lá. Às vezes a mensalidade. Também, né? Eu tinha bolsa, apesar de eu ter bolsa, né? Eu ainda tinha que pagar a mensalidade. Então, é bem difícil mesmo. E eu nunca arrumei emprego perto de casa. Não, eu sempre arrumava emprego em outras cidades. Então, eu tinha que me deslocar muito, pegar 2 conduções no mínimo, para poder ir trabalhar. Então, esse negócio de deslocamento, para quem é da periferia, é algo assim bem forte, que nos atravessa muito e que muitas vezes atrapalha até a gente ter acesso a oportunidades melhores. Porque para você conseguir oportunidades melhores, você sabe que você vai ter que se deslocar muito para lugares muito longe. Por exemplo, empregos bons, né? Vagas boas, que nem ela falou, ela trabalhou na Berrini, é na região da Berrini, é na região da Faria. E eu moro na periferia de Osasco e ela mora na periferia, né? Ela mora em Poá. Isso, muito longe também. Então, a gente acaba ficando muito refém do transporte público, né? E a gente que é mulher também, nós temos um problema de determinados horários a gente não conseguir andar. Uma insegurança gigante. Isso, sim, só voltando um pouquinho, o que você falou do professor, é um absurdo isso que aconteceu, né? E eu já vi acontecendo também com vários, nunca aconteceu comigo, assim, por sorte, mas já vi acontecendo com vários colegas meus, ou professor, assim, que deixava para fazer chamada no último instante. E, assim, é muito ruim, porque não é que você não quer assistir a aula ou que você está desrespeitando o professor. Se você não sair, na verdade, você vai acabar perdendo o ônibus, o transporte. E pensa que se você perde o transporte, você não volta para casa. Não é tão fácil também para muitas pessoas. Acho que a Kika não tinha noção de, assim, chamar um Uber, porque é longe, né, da sua casa. Não é uma coisa assim, 30 minutos. Na minha época não existia Uber. Ainda. Acabei de revelar a verdade. Ainda tem esse detalhe. Eu te amo, né? É muito difícil, muito complicado. E essa questão das mulheres também, de nós mulheres, é ainda mais difícil. Eu tive muito apoio dos meus familiares, principalmente do meu pai, assim. Ele sempre me levava para a estação, ele sempre me buscava se eu chegava muito tarde, ou às vezes nem chegava tão tarde, mas ele falava, olha, me liga, tô te esperando. Mas não é todo mundo que tem também, né? Porque os pais trabalham, os pais têm a vida deles, também estão cansados. Então é uma estrutura. E você voltar para casa sozinha, a pé, dá medo. Para nós mulheres é um medo assim muito maior, porque não é um medo assim de ser assaltada. É um medo de uma violência gigantesca. Sim, porque muitas vezes a gente é invadida, né? Os nossos Sim. espaços são invadidos. E muitos jovens que responderam a pesquisa também falaram muito sobre isso. Apesar deles se sentirem seguros no próprio bairro, porque muitos falaram que se sentiam seguros no próprio bairro, Por porque conhecer. conheciam todo mundo. Eles não se sentiam seguros quando eles tinham que andar pela cidade. Então, quando eles chegavam no centro e em outros lugares, eles não se sentiam tão seguros quanto eles se sentiam no próprio bairro, né? Porque é o medo do estranho mesmo. Você está numa região que você está totalmente fora da sua zona de conforto. Então, Sim. é um problema assim também também a ver com o deslocamento. Eles até relataram e ficavam surpresos quando alguém falava assim, tal bairro é perigoso, o bairro que eles moravam, né? Porque como eles já conheciam, já estavam ambientados naquele lugar, para eles era muito tranquilo. E eu sinto bastante isso também em Poá, ou em regiões próximas a Poá que eu frequento, mas que são tidas como mais perigosas, mas como eu conheço, vou em paz, assim, tranquila. Eu também, uma vez veio uma tia minha do Rio de Janeiro, gente, quando ela chegou na minha casa, minha tia tremia, eu falei, como é que tu mora no Rio de Janeiro? Vai ter medo de vir pra São Paulo, né? Pra Osasco, pra periferia de Osasco. Eu falei, filha, tu mora no Rio, lá tem morro. Porque a gente realmente não tem essa
essa noção, né, de que onde a gente mora, que a gente tá ali há tanto tempo, a gente conhece todo mundo, a gente não tem essa noção de Os que, vizinhos, tudo. então, que é visto de outra forma, né? Tem mais alguma coisa que você quer falar sobre sua experiência como jovem, periférica? Acho que nós podemos, assim, finalizar, mas resumindo, é muito isso. É, a mobilidade urbana para nós é muito mais difícil e é uma injustiça estrutural mesmo, como o próprio nome da pesquisa. Muitas pessoas privilegiadas não conseguem assim, enxergar isso, mas é um problema muito grande e assim, você pensar que são coisas que nós precisamos estudar, nós precisamos ter acesso a uma faculdade, nós precisamos também de mobilidade para ter acesso àquela faculdade. O acesso, né, é tudo. Eu acho que precisa investir mais, né, em tudo. Mais saúde, mais transporte nas regiões mais periféricas, mas precisam começar a enxergar isso e começar a melhorar a vida das pessoas, porque a gente precisa permitir que as pessoas possam ir e vir, independente de onde elas querem. Se a pessoa não quiser trabalhar no bairro dela, tudo bem que ela tenha a oportunidade, a opção de escolha de trabalhar em outro lugar, que todos possam ter as mesmas oportunidades, né? Gente, Importante. eu também acho. Então, gente, é isso. Eu vou deixar o link da pesquisa aqui embaixo, mas vocês podem também dar uma olhadinha lá no nosso perfil no Instagram, @Rede Conhecimento Social, que também você encontra o link para ter acesso à pesquisa completa. Vale a pena conferir a pesquisa, gente, vocês vão gostar bastante. E talvez ficar bem surpresos assim com os resultados. Então, até a próxima. Obrigada por ter chegado até aqui. Até!